Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O tempo de validade de um alimento em suas características organolépticas, tá? Sabor, cheiro, tá? Visão e nutricionais depende da embalagem e das condições ambientais. Um dos tipos de acondicionamento necessário para a conservação de alimentos é a folha de Flandres, constituída de uma liga de estanho e aço. Analise o gráfico abaixo, que representa a reação de oxidação entre a embalagem e o meio agressivo e responda. Tá vendo que nós temos o gráfico? Então, há um consumo, né, dos reagentes, no caso aqui uma oxidação da liga, né, de estanho e aço. A gente pode ver que a curva 2 é mais acentuada do que a 1. Ou seja, a 2 é consumida muito mais rapidamente do que a 1. Tá legal? Em qual das curvas 1 ou 2 a velocidade da reação química é mais acentuada? Pois muito bem, então a gente já respondeu, né? A gente pode falar que é a 2. Por quê? Porque tem um consumo maior no mesmo intervalo de tempo do que a 1, tá? Então eu só vou colocar aqui, ó, a 2, né? Só para falar qual é a resposta certa, mas a gente responde aqui, ó. Então nós temos a curva 2. É a curva 2. Aí ela quer que... Ela quer que justifique, né? Então, ó, curva 2. Por quê, né? Em relação a isso. A curva 2 é mais... Vamos escrever aqui, ó. É mais acentuada. Né? Aí a gente pode colocar aqui, ó, vírgula. Pois... para o mesmo intervalo de tempo, o consumo é maior. Então a gente pode colocar aqui, ó, vírgula, o consumo é maior. Só por conta disso. Certo, pessoal? Então, a A foi respondida. Apesar de que quando eu estava explicando no gráfico, aproveitamos e já respondemos a A. Então, vamos para B. Considerando a área da folha de Flandres, né? Tá faltando aqui. Constante, calcule a velocidade média da reação química no intervalo entre 2 e 4 horas para a curva de maior corrosão, ou seja, é a curva 2. Então a gente tem que analisar a curva 2 no intervalo de horas, que aqui, ó, o tempo é aqui embaixo, entre 2 e 4 horas. Tá? 2 horas, pessoal, eu tenho quanto aqui, ó, massa em gramas, tá? Eu tenho quanto? Eu tenho exatamente 4. Então, no intervalo de 2 horas, eu tenho 4 gramas. E no tempo de 4 horas, eu tenho quanto de massa? Então, a gente sobe aqui, ó. Tá vendo? Opa! Bateu um pouquinho acima de 2. Mas vamos adotar 2 gramas. Como que a gente utiliza? Então, que fórmula que a gente vai utilizar aqui, pessoal? Vamos utilizar essa. Como é corrosão, como é consumo de reagente, nesse caso, a gente pode colocar ou em módulo, tá? Ou a minha fórmula negativa. Vamos colocar em módulo que a gente está acostumado, né? Então, ó, como que a gente calcula? Ó, velocidade é módulo. Nesse caso, é variação da massa dividido pela variação do tempo. Se nós abrirmos a fórmula, vai ficar como? Módulo, massa final menos massa inicial dividido pelo meu tempo final. Desculpa, pessoal. Menos o meu tempo inicial, certo? Então, com a fórmula aberta, a gente já consegue calcular. Então, vamos calcular aqui, ó. Velocidade é como? Abre o módulo, né? Porque a gente tem que ter um número positivo, que é um número absoluto. A massa final não é 2, tá? Porque tá tendo uma corrosão, um consumo, e então tem que ser, a massa tem que ser menor mesmo, né? Então nós temos, ó,
2 menos 4 no intervalo de tempo, tá? Entre 2 e 4, dividido por 4, que é a minha hora final, menos 2. Quanto que vai dar aqui, pessoal? Vai dar, em módulo, vai dar menos 2, dividido por 2. Velocidade, 2, né? Como está em módulo, ele fica positivo, né? O número absoluto. Então, ele vai ficar aqui, ó. 2 dividido por 2. Ou seja, 1 grama por hora. Essa é a velocidade média. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 grama por hora. Certo, pessoal? Não é um exercício tão difícil assim, às vezes aparece, né? Muitas vezes acontece algumas palavras meio estranhas aí, a gente já se embanana na interpretação. Mas fique tranquilo que nada que a gente não consiga resolver aqui. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99, pessoal, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Isso é muito importante aqui para nós, dos canais, exatamente. Tá legal? Então, com a sua contribuição, a gente consegue fazer cada vez mais conteúdo de qualidade. E logo mais já terá vídeos exclusivos para membros. Tá legal, pessoal? Então, curta, comente, compartilha. Claro, vocês já estão fazendo isso, eu só tenho que agradecer. E fazer o meu muito obrigado aqui pelo todo o apoio e carinho que vocês estão tendo. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. Tá bom, pessoal? Sem vocês, não estaríamos chegando aonde estamos. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!